Olá, queridos, que Deus abençoe a todos de forma maravilhosa, especial. Graças a Deus nós estamos na sua maravilhosa presença. Isso é de sobremodo excelente. É importante nós refletirmos na palavra de Deus e termos um entendimento do que esta palavra ela tem assim nos instruído. É importante que cada um de nós venhamos observar esta palavra para que nós não venhamos ser julgados pela mesma. João capítulo 12, a partir do versículo de número 37, é a reflexão de hoje. João fala a respeito da incredulidade dos judeus. Os judeus foi um dos povos que mais viram sinais do Senhor Jesus. Jesus, ele multiplicou pão e peixe. Jesus, ele curou o filho da viúva de Naim. Os judeus, eles viram Jesus ressuscitar lá Lázaro. O próprio Jesus falou para os judeus que Abraão viu o seu dia e se alegrou. Jesus, ele olhando para o templo e disse que derrubaria aquele templo e construiria outro em 3 dias. Jesus, ele faz uma declaração que aquela mulher, aquela viúva ali no gasofilaço, ela tinha ofertado mais do que todos os outros. Eu estou dando exemplos e mostrando de que os judeus foi um dos povos, nos dias de Jesus, que mais viram sinais e milagres. Foi para eles que Jesus advertiu-os, dizendo que eles colocavam peso, o jugo deles tão pesado sobre as pessoas, quanto na verdade ele não queria tocar nem com o dedo. Jesus chamou aquele povo de hipócritas, sepulcros calhados. Jesus, ele denuncia a incredulidade, como também ele faz uma denúncia da hipocrisia daquele povo. Então isso são os sinais de que Jesus, ele operou entre aquele povo na Galileia, na Judéia, e mesmo assim eles não creram em Jesus. Observe o que diz o versículo de número 37, diz assim: e ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não creram nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem se revelou o braço do Senhor? Porque isso não podiam crer. Então Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam, e eu os cure. Isaías disse isto quando viram a sua glória e falou dele. Observe que tudo isso estava acontecendo e a própria Bíblia diz que era para se cumprir o que a palavra de Deus ela falara a respeito do profeta Isaías, que eles iam ver e não iam acreditar. Eles iam ouvir, mas mesmo assim eles não iam credibilizar a mensagem de Jesus. Mas a própria palavra que nós estamos ouvindo do próprio Deus, se nós não a credibilizarmos esta mensagem, a própria palavra de Deus diz que nós vamos ser julgados por esta palavra. Observe o que diz o versículo de número 48. Diz assim: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho falado, essa
de julgar no último dia. Observe claramente que o Senhor Jesus, Ele está advertindo-os que todos aqueles que rejeitarem a sua palavra, que rejeitarem a sua mensagem, Jesus diz assim, já tens quem o julgue. O que Jesus está dizendo, se uma vez você ouvindo a mensagem de Deus e você não credibilizar esta palavra como palavra de Deus, já tem quem o julgue. E ele diz que aquele que vai julgar aqueles que não credibilizam a sua palavra é a própria palavra. O que ele está dizendo é que diante dele, no dia do juízo, as pessoas serão indesculpáveis, porque ninguém vai poder dizer, Senhor, eu estou aqui porque eu não ouvi a tua palavra, porque eu não tive a oportunidade de ouvir a tua mensagem. A Bíblia diz que eles serão indesculpáveis. Serão indesculpáveis porque tudo aquilo que o homem falar em defesa de si mesmo, ele não vai ter como se justificar, porque a mensagem que este homem rejeitou é esta mesma palavra que vai julgar ele naqueles dias. E uma coisa que nós devemos prestar bastante atenção e observar com clareza é que para muitas pessoas o Senhor dirá naquele dia, eu não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos, para o lago de fogo. Essas pessoas, elas vão ouvir esta palavra de Jesus, não propriamente por causa dos seus pecados, ou simplesmente por causa dos seus pecados, mas eles ouvirão essas palavras de Jesus porque rejeitaram a graça de Deus que vieram bater eles. Porque é isso que Jesus está dizendo, vocês que ouvem a minha palavra e rejeitam esta mensagem, já tem quem julgue vocês. Versículo 48, quem me rejeita a mim e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra, tem versões que dizem assim, a mensagem que eu vos falei. Ele diz aqui, a palavra que tenho falado, essa é a que julga no último dia. A mensagem que você rejeita hoje é a mesma que no dia do juízo você será julgado, ou seja, é a mesma palavra que te condenará naqueles dias. Por quê? Porque hoje esta palavra, ela está nos conscientizando-nos dos nossos pecados. Jesus Cristo está dizendo claramente, aquele que me rejeita e rejeita a minha palavra, já tem quem o julgue. O que Jesus está nos dizendo é que hoje Ele está de braços abertos para receber todos aqueles que credibilizam a sua mensagem. Aqueles que ouvem a mensagem do Senhor, crê nela, essa pessoa, ela será salva. Essa pessoa, ela fará parte do povo de Deus que irá morar no céu. Essa é a verdade. Nós temos visto e nós estamos vendo o que está acontecendo em mundo afora. Nós estamos vendo as pessoas se armando com todo o poderio de armas bélicas. As pessoas estão se armando para começar uma guerra. E o que nós temos presenciado são os sinais a respeito da volta do Senhor Jesus, embora que muitas pessoas não acreditam. E o que leva essas pessoas a estarem em guerras? O que leva essas pessoas a estarem se matando por mundo afora é justamente a falta do amor no coração dessas pessoas, porque elas rejeitaram esta palavra. Elas rejeitaram a Jesus Cristo. Não quiseram submeter-se ao senhorio de Jesus Cristo para que elas pudessem ter vida em Cristo Jesus.
Essa mensagem, ela chega a todos os homens para que eles, por ela, possam ser salvos. Mas a grande verdade é que muitos não estão querendo compromisso com Cristo e muito menos com a sua palavra. Estão se deixando levar por uma vida fácil, estão se deixando levar pelo seu consumismo do dia a dia, estão levando a vida como se não houvesse amanhã. Estão vivendo de uma forma dissoluta, sem compromisso, sem atentar para os sinais que a palavra de Deus ela está nos dizendo. E é tão importante que nós devemos observar os sinais da palavra de Deus para que nós venhamos assim compreender os tempos. O próprio Jesus, ele chama esta geração de uma geração incrédula e perversa. Ele diz: vocês conhecem os sinais dos tempos, mas vocês não sabem distinguir os sinais da minha vida. Jesus, ele mostra os sinais dos tempos como exemplo de que nós temos entendimento das coisas. Ele diz: quando você vê o templo nublado, você diz, vai chover. Então, quando você vê um tempo aberto, ensolarado, você diz, vai fazer sol. E ele disse: incrédulos, vocês sabem discernir os sinais, mas vocês não compreendem os sinais da minha vida, da minha vinda. O que Jesus está dizendo é que nós temos noção dos sinais. Quando vai chover, quando vai fazer sol, quando está nublado, quando está ensolarado, nós sabemos distinguir esses sinais claramente. Mas ele está dizendo o seguinte: os sinais que fala a respeito da minha vinda estar acontecendo e nos últimos dias estar se intensificando, mas vocês estão vivendo como se não compreendessem estes sinais. É por isso que naquele dia o próprio Jesus está dizendo: se hoje vocês rejeitam a mim e a minha palavra, já tem quem o julgue. É a palavra que vocês rejeitaram. A palavra que nós rejeitamos hoje porque não queremos, esta mesma palavra nos condenará amanhã. É importante observar que Deus não se deixa escarnecer. Deus, a própria palavra de Deus diz, com Deus não se brinca e de Deus não se zomba. Tudo que o homem planta, o homem ceifará. Se o homem planta graça, se o homem planta amor, harmonia, ele terá. Mas se ele só planta, semeia conflitos, desilusões, mentira, lascívia e engano, esse homem também vai receber a sua recompensa. É a lei da semeadura. Chamo de lei agrária de Deus. Nós só vamos colher aquilo que nós plantamos. Então não se engane, queridos. A palavra de Deus está nos advertindo. Os judeus viram tantos sinais, mas eles não acreditaram em Jesus. Olha só o que diz no versículo de número 42, do capítulo 12 de João. Diz assim: contudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos das sinagogas. João está dizendo assim: muitos dos principais, muitas pessoas de uma alta posição em Jerusalém acreditaram em Jesus, creram na sua palavra, creram na sua mensagem, creram porque viram os milagres. Eles creram porque eles viram sinais, mas por causa dos fariseus, eles não confessaram a Jesus Cristo. Olha só, queridos, como estamos diante aqui de uma palavra que nos confronta. Os principais, pessoas da corte, pessoas que ocupavam uma alta posição nas sinagogas, tinham seus cargos, tinham suas cadeiras importantes, era o presbítero, era o doutor,
era seu fulano de tal, pessoas, o sacerdote, alguém que era de destaque na sociedade e ocupava uma posição no templo. Eles creram em Jesus, porque eles entenderam que sinais que Jesus fazia eram sinais tão grandiosos e miraculosos que só alguém que vinha de Deus. Olha só, o que foi que Nicodemos diz no capítulo 3 de João? João disse: mestre, nós sabemos que tu vem da parte de Deus, porque ninguém faz os sinais que tu faz se Deus não estiver com ele. Ou seja, os sinais que Jesus fazia comprovava que ele era o Filho de Deus. E os principais, eles reconheceram, eles creram em Jesus, mas eles não confessaram Jesus Cristo como Senhor das suas vidas por causa das posições que eles tinham nas sinagogas, para não serem expulsos das sinagogas pelos fariseus. Tem muitas pessoas que acham bonito ser crente, acham bonito a pregação, acham bonito como as pessoas, os cristãos, eles andam, eles conduzem a sua vida. Ele diz: eu acho bonito, mas não me vejo sendo um cristão. É lamentável que tem muitas pessoas que não querem ser um cristão, porque não querem sair da sua roda de amigos, não querem perder as suas posições, não querem perder a sua plateia, não quer perder o seu grupo de amizade, não quer perder uma vida fácil que tem, porque a proposta do Evangelho, em Mateus capítulo 4, verso 19, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tem versões que dizem assim: se alguém quer vir, se alguém quer. Jesus não está dizendo que tu é forçado. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. Então a proposta do Evangelho é essa. Se nós quisermos fazer parte de um povo que vai morar no céu, nós temos que negar a nós mesmos. Nós temos que tomar a nossa cruz e seguir a Cristo para viver em obediência. E é tão importante que o versículo de número 43 diz assim: eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Eles acreditaram em Jesus, eles creram em Jesus, mas não confessaram, para não perder as suas posições. E o versículo 43 diz: porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Queridos, o mais importante é você estar em Cristo. O mais importante é você estar em Deus do que ser aplaudido por pessoas que não deram a vida por você e jamais farão algo por você quando você mais precisar. É ilusão. A Bíblia nos diz que tudo isso é ilusão. Salomão, na sua imensa sabedoria, ele diz assim: de vaidade em vaidade, Eclesiastes, tudo é vaidade e aflição de espírito. O homem, ele se envaidece, é de vaidade em vaidade, e isso leva ele a um consumismo desacerbado, e tudo que ele colhe para si é vaidade e aflição de espírito. O que leva as pessoas a se consumirem nos seus consumismos é a vaidade e a aflição de espírito. Os fariseus eram tão vaidosos que eles não queriam deixar as suas posições, que ele não queria perder os seus lugares de destaque. Afinal de contas, eles massageavam o seu ego por ser o doutor fulano de tal, por ser o seu Nicodemos, seu José de Arimateia, pessoas que tinham altas posições no templo,
Nicodemos era um mestre, o professor sabatina da escola de Israel. Era um homem respeitado e reverenciado. Era um homem que se vestia de linho fino. Era um homem que quando saía na rua todo mundo olhava para ele. Ele era o filho que toda mãe queria ter. Ele era o esposo que toda mulher gostaria de ter, o doutor Nicodemos. Mas quando aquele homem entrava no seu quarto e se despia de toda aquelas vestes de linho fino e tirava toda aquela nomenclatura, era um homem vazio, solitário e que precisava de Deus. Vivia de aparência. Quantas pessoas vivem de aparência? Aparenta ter uma vida boa, mas é conflitos internos, são guerras travadas. Não consegue colocar a cabeça no travesseiro e ter um pouco de paz. Mas quando sai das suas casas com as suas roupas de linho fino, quando nos seus carros de luxo, aparenta que estão bem, mas por dentro estão morrendo, estão se consumindo, estão solitários, não confiam em ninguém. Abandonaram a mensagem e, lamentavelmente, por esta mensagem, amanhã será julgado por ela. E o pior de tudo é que quando o próprio Jesus fala a esse respeito em João 12:48, ele diz que a mensagem que tu rejeita hoje é a mesma mensagem que amanhã vai te condenar. E ele está falando, lamentavelmente, no dia do juízo. No dia do juízo, a Bíblia diz que aqueles que estarão para ser julgados já estão condenados, vão ser sentenciados. É lamentável, mas o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. É lamentável ouvir uma palavra dessa, mas hoje o convite de Jesus é: se ouvires a voz do Senhor, não me endureça o teu coração, porque o Senhor Jesus hoje, Ele quer fazer parte da sua vida, Ele quer reescrever a tua história, Ele quer que você não endureça o coração como os fariseus, mas Ele quer que você abra o coração para que Ele possa entrar e fazer morada. É o que Ele diz em Mateus 11, verso de número 28. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Cristo quer te dar um abraço de perdão, escrever o teu nome no livro da vida, e que você, por ele hoje, possa ser perdoado. Em vez de condenação, você pode ser absolvido, perdoado e receber de Deus um abraço de perdão. Esse é o meu convite para você hoje. Se você está ouvindo esta mensagem, reflita sobre ela, que o Senhor Jesus, Ele quer te dar vida e vida em abundância, porque essa é a proposta do Evangelho. Vinde a mim todos vós, que estão cansados e sobrecarregados. E às vezes as pessoas dizem: cansado do quê? Sobrecarregado do quê? Cansado de dar com a cara no muro, projetar e não dar certo, sempre querer batalhar sozinho. E às vezes você está cansado de tantas promessas que lhe fizeram e nada aconteceu. Mas a proposta de Jesus é: Ele quer trocar o seu fardo pesado pelo fardo leve e o jugo dele que é suave. Cristo, Ele quer te dar esse abraço de perdão hoje, e que você faça parte desse povo que vai morar no céu. Apocalipse 21:4 diz que Ele vos enxugará dos vossos olhos todas as suas lágrimas. Lá não haverá mais choro, mas o próprio Cristo vai enxugar as tuas lágrimas. Queridos, que Deus te abençoe. Você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe o seu comentário. E uma coisa que eu garanto a você: eu vou orar pela sua vida, pelo seu ministério, pela sua família. Nunca
se houve a necessidade de intensificar mais as orações pelas famílias, pelos filhos, pelos casais. As famílias hoje, ela sofre ataque de todos os lados. Pais, mães, vocês sofrem ataques de todos os lados, porque preserva princípios e valores. E essas coisas estão tentando corromper, mas permaneçam firmes. Porque a Bíblia diz em Tiago, Tiago 5, ele diz que a oração de um justo muito pode em seus efeitos. Vamos continuar orando uns pelos outros e que Cristo abençoe você e a sua vida em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.